Às quintas-feiras, como é habitual, é dia de consultório fiscal, aqui no Primeira Hora, com Marta Gaudêncio, advogada. Hoje vamos falar de IRS e também de IVA. Começamos, Marta Gaudêncio, bom dia, muito obrigada pela sua presença aqui no Primeira Hora. Começamos pela tributação dos subsídios de alimentação. Este ano, esta tributação sofreu alterações. É verdade, este ano, com o Orçamento de Estado, a tributação dos subsídios de refeição sofreu alterações. O que é que acontece? Os subsídios de refeição, a partir de um determinado limite que está fixado por lei, passam a ser considerados rendimento tributável. Os limites são fixados no Código do IRS e até ao ano passado esses limites eram mais elevados. Portanto, havia um limite de 50% para subsídios pagos em dinheiro e um limite de 70% de um valor que está fixado como referência, que é o valor que paga aos funcionários públicos, caso fosse pago em ticket refeição. Com as alterações deste ano, baixaram os limites, portanto, em vez dos 60%, passou a ser considerado rendimento 20% acima deste valor de referência, se for pago em dinheiro, ou um valor de 60% no caso dos pagamentos em subsídio em ticket refeição. O que é que acontece? Há pessoas que o ano passado tinham os subsídios isentos de tributação, ou não sujeitos, porque estavam abaixo destes limites e agora este ano, exatamente. E isto tem um duplo problema. Tem para as pessoas que recebem o subsídio de refeição, que recebem líquido um valor inferior, e tem também para as empresas, porque as contribuições para a Segurança Social incidem sobre este valor. Claro que isto, num subsídio, enfim, a diferença é muito reduzida. Agora, no final do mês, para um trabalhador ou numa empresa com centenas de trabalhadores, faz alguma diferença. Portanto, tivemos muitas questões relativamente a este assunto e uma situação que tem estado a ser ponderada pelas empresas é passar a pagar os subsídios de refeição sempre em ticket refeição. E essa solução é mais vantajosa? É mais vantajosa porque o limite é superior e, portanto, uma pessoa que recebia um valor que foi, enfim, afetado por esta diminuição dos limites, se passar a receber este ano em ticket refeição, passa a receber líquido o mesmo valor e não tem este agravamento de tributação, sendo que estes tickets podem ser utilizados em restaurantes, em supermercados, etc. Portanto, é mais fácil e é, enfim, mais eficiente, tanto para o trabalhador como para a empresa, pagar através deste título. Ou de um cartão bancário, porque há também um cartão bancário que permite-se fazer carregamentos com o valor do subsídio e também só é aceite em restaurantes, em supermercados, no fundo tudo aquilo que sirva para comprar alimentos, que é esse o objetivo do subsídio de refeição. Portanto, é uma solução que tem estado a ser muito utilizada este ano pelas empresas. E calculo que esteja também a agradar a maioria dos trabalhadores que têm essa opção. Sim, até porque uma das questões que se colocou foi a possibilidade de baixar o subsídio de refeição. Algumas vezes sugeridas pela empresa, outras vezes pelo trabalhador, baixando-o para ficar ao nível do limite e, portanto, não sofrendo agravamento. Mas isso não só não interessa aos trabalhadores, como é evidente, como nem sequer é permitido. A lei não permite e nem o trabalhador pode acordar com a empresa essa redução. Portanto, esta é efetivamente a solução mais eficiente. No caso do IVA, houve alterações este ano? Bem, no caso do IVA houve muitas alterações, se bem que houve alterações sobretudo ao nível das taxas e ao nível das passagens de produtos de taxas reduzidas para taxas intermédias, das intermédias para a taxa normal, e por aí fora. Mas a questão de que eu gostaria de falar aqui hoje tem a ver com as deduções do IVA, porque é uma questão muito colocada pelas empresas e por sujeitos passivos de IVA. O IVA funciona, enfim, é suposto ser neutro e, portanto, numa cadeia de produção eu não vou adicionar todos os IVAs que são pagos. O que é que a lei permite, ou o que é que o mecanismo do IVA permite? Que se eu liquido IVA, eu, sujeito passivo, eu posso deduzir o IVA que suportei, no fundo para não estar a adicionar imposto para a frente e a tornar mais caros os meus produtos. O que é que uma empresa ou o que é que um sujeito passivo do IVA pode deduzir quando liquida? E depois vamos pensar aqui só nas empresas que liquidam na totalidade, porque há empresas que têm operações sujeitas a IVA e outras que são isentas, aqui há outras regras específicas, mas quem liquida na totalidade das suas operações pode deduzir um conjunto de despesas, ou seja, todas aquelas que sejam necessárias para a sua atividade. Se estamos a falar de uma empresa transformadora, por exemplo, ela, quando adquire matérias-primas, suporta IVA, deduz. Portanto, quando vai entregar ao Estado o IVA que liquidou, não vai entregar a totalidade do que liquidou, entregará essa parte que liquidou menos o que deduziu. Todas as prestações de serviços que ela adquira para realizar a sua atividade, todos os bens que sejam necessários para essa atividade, para depois poder liquidar IVA quando vende os seus produtos ou presta os seus serviços, podem ser deduzidos.
exceção feita àquelas despesas que são fáceis de desviar para o consumo privado. Portanto, despesas com viaturas, seja a aquisição, seja a alocação, etc. Viaturas que não sejam viaturas enfim, que sejam viaturas de turismo, no fundo, todas aquelas que não são comerciais ou até 9 lugares, aí o IVA não pode ser deduzido. Despesas com viagens, despesas com alojamento, despesas com alimentação, tudo isto não pode ser deduzido. Há regras específicas, por exemplo, para as conferências. Há outras regras. Se uma empresa for, por exemplo, uma locadora de viaturas, aí ela vai depois liquidar IVA quando entrega as viaturas em locação. Portanto, aí pode deduzir o IVA que suportou, mas aqui já são exceções. Portanto, a regra geral é que estas despesas que são facilmente desviáveis, digamos assim, para o consumo privado, não possam ser deduzidas. Temos pouco tempo, mas penso que ainda poderemos falar do dossiê fiscal, que é uma questão que também suscita dúvidas entre as empresas. O que é o dossiê fiscal e quando é que se entrega? Bom, o dossiê fiscal é uma obrigação que têm todos os sujeitos passivos de IRC de guardar durante um período de 10 anos um conjunto de elementos organizado por cada ano de tributação, portanto, por cada exercício. Nem todas as empresas têm de o entregar, mas todas as empresas têm de o organizar e tê-lo disponível até 15 de julho do exercício seguinte. 15 de julho? Sim. E porquê é que nem todas têm que entregar? Ou quem é que são as empresas? Quais são as empresas que têm que entregar? Têm de entregar as empresas que estão inscritas no Cadastro Especial de Contribuintes, que são, no fundo, as empresas que, do ponto de vista da administração fiscal, apresentam maior risco. Ou porque são empresas que estão sujeitas à supervisão ou do Banco de Portugal ou do Instituto de Seguros de Portugal, por exemplo, ou porque são multinacionais e têm muitas operações entre vários países e, portanto, a administração fiscal, para poder depois controlar esses dados e cruzar esses dados, quer terem esses elementos, ou então empresas que estejam numa relação de grupo e ou apliquem o regime de tributação de grupos de sociedades de IRC, ou então que tenham operações sujeitas a regras de preços de transferência. Marta Gaudêncio, muito rapidamente, essas empresas são notificadas para entregar o dossiê fiscal ou já sabem que têm que o entregar? Sabem que têm de o entregar. Eu proponho que seja um assunto para desenvolver no próximo consultório fiscal, na próxima quinta-feira. Até para a semana e muito obrigada Marta Gaudêncio.